No documentário de hoje, vamos destacar a história do Aeroclube de Caruaru. Fundado por Manuel Afonso Porto Filho, em 25 de janeiro de 1944, o Aeroclube de Caruaru tinha como objetivo formar pilotos para servir ao Brasil. Um dos professores do Aeroclube, o coronel Reginaldo Oliveira, fala sobre a história desse espaço importante para a aviação no Brasil. Porque o Aeroclube de Caruaru está dentro de um contexto da estruturação da aviação no Brasil. O professor Reginaldo Oliveira ainda comenta sobre o primeiro Aeroclube de Pernambuco. Em 1940 foi fundado o Aeroclube de Pernambuco. O primeiro foi em 1911 no Rio de Janeiro. O segundo o de Pernambuco em 1940. E por essa questão, por essa implementação do incentivo da formação de pilotos civis, nós tivemos o Aeroclube de Caruaru em 1944, no dia 25 de janeiro, e teve como primeiro presidente o senhor Manuel Afonso Porto Filho, foi o primeiro presidente. E de lá para cá, o Aeroclube recebeu mais aeronaves, entendeu, da Força Aérea através do DAC, que na época era Departamento de Aviação Civil, e funcionou basicamente até a década de 90, já no final de 90, quando realmente a Força Aérea, quando o Estado brasileiro resolveu a não mais implementar insumos para os aeroclubes do Brasil por inteiro. O piloto e presidente do Aeroclube de Caruaru, Jairo Souza, destaca como era o espaço na década de 1940. Que em 44, quando foi fundado e muitos anos depois, não existia aeroporto, não existia o campo de pouso, que ali nasceu o Aeroclube. Depois de muitos anos, a cidade foi crescendo e aí o município doou a área para o Estado. E aí foi feito reformas e aí surgiu o aeroporto de Caruaru. O piloto e analista de sistemas, Jorge Medeiros, explica como era o Aeroclube de Caruaru. Essa relação com o Aeroclube de Caruaru, ela é bem interessante, porque o Aeroclube ela é uma instituição sem fins lucrativos. E o que é que acontece? Normalmente, quem vai para esse local é um sonhador. Por quê? Porque nós não tínhamos recursos para nada. E seu Jaime, o que era que ele fazia na época? E isso me ajudou muito a me tornar o homem que eu sou hoje. Quero voar, lavo primeiro o avião e depois voo. Então, aí a gente tinha que arrumar o avião, tinha que limpar hangar. Isso era muito interessante, porque não tinha classe social, né? Podia ser uma pessoa bem abastada e podia ser uma pessoa muito simples. Qualquer um que fosse voar tinha que zelar por aquilo. Era nosso, a gente se sentia dono. E aí essa experiência, nós não tínhamos muitas pessoas envolvidas nessa atividade, porque a aviação ainda hoje é uma coisa distante do povo e a nossa ideia é justamente fazer com que o Aeroclube seja uma coisa mais presente na sociedade, porque hoje, recentemente eu estava lendo uma matéria sobre a necessidade de pilotos de linha aérea, os altos salários que são pagos e não tem. E o que é que acontece? O Aeroclube, ele tinha esse papel. Então nós tínhamos o Aeroclube de Recife, que formava pilotos, só que já assim numa condição bem mais favorável, né? Porque tinha o aeroporto, tinha pouso noturno. E a gente aqui não, nós éramos mais simples. Muitos da minha época hoje são pilotos de linha aérea. O professor Reginaldo fala sobre o funcionamento do Aeroclube e a diferença entre aeroporto e aeródromo. O nosso Aeroclube aqui funcionou até 2005, 2006, porque teve que haver interdição de pista do Aeroclube e, em seguida, como faltou subsídios da Força Aérea e como faltou também a doação de mais aeronaves, então houve uma paralisação durante determinado tempo do nosso Aeroclube e ele está funcionando apenas como uma sociedade, apesar de ter aviões. Ainda nós temos aviões em nossa carga, temos planadores, mas no momento ele se encontra sem atividade prática, mas a nova diretoria do Aeroclube está em planejamento para colocar para funcionar atividades no Aeroclube
de Caruaru. Quando existe infraestrutura para passageiros, combustível, estação de embarque, etc. O aeródromo apenas existe uma pista para a operação de aeronaves. E o Aeroclube é uma entidade que funciona dentro de um aeródromo ou de um aeroporto. É uma entidade de formação de pilotos, de atividades culturais.